Shura de Capricórnio é o cavaleiro de ouro que detém o poder da espada sagrada Excalibur, que está contida em seu braço. Porém, você sabe quem foi o mestre que ensinou essa habilidade para Shura? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Eze. No vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Izo de Capricórnio, o mestre de Shura. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1. Quem foi Izo? Izo é literalmente o cavaleiro de Capricórnio canônico do século XVIII. Ele é o cavaleiro que possuía a Excalibur na época em que Doku e Xion eram jovens. Esse personagem nos é apresentado na saga Next Dimension, que é a continuação de Cavaleiros do Zodíaco após a saga de Hades. Nessa história, Athena e os Cavaleiros de Bronze voltam para o passado para tentar encontrar uma maneira de salvar o Seiya, que está inconsciente e com poucos dias de vida no futuro. Izo nos é apresentado ao lado dos demais Cavaleiros de Ouro do século XVIII. Muitos ficam em dúvidas, se perguntando onde os cavaleiros apresentados na saga The Lost Canvas se encaixariam nessa história. E meus amigos, a resposta é simples. Apesar de The Lost Canvas ser uma saga oficial, ela é considerada um spin-off, que seria basicamente um mundo alternativo de Cavaleiros do Zodíaco. Por isso, os Cavaleiros de Ouro e a história de The Lost Canvas não é considerada canônica, mas sim um passado alternativo, onde o Cavaleiro de Capricórnio se chama El Cid. Curiosidade número 2. Izo atacou Xion, Doku e Tenma. Quando Xion e Doku se tornaram Cavaleiros de Ouro, de forma impulsiva, o Cavaleiro de Libra se dirige até a entrada do castelo de Hades na Terra. Porém, ao chegarem lá, a barreira de Hades se ativa, deixando os dois Cavaleiros de Ouro mais fracos. Eles passam por vários perigos, mas conseguem retornar com vida para o santuário, trazendo também o novo Cavaleiro de Pégaso, Tenma. Ox de Touro então aparece, castigando Doku de Libra, Xion de Ares e Tenma de Pégaso, pela imprudência de terem saído do santuário sem permissão, justo no momento que o local está a ponto de ser invadido pelo exército de Hades. Ox então se prepara para aplicar seu golpe máximo, o Grande Chifre, para assim puni-los por suas transgressões. Porém, nesse momento, Izo de Capricórnio aparece, interrompendo o golpe do touro e atacando os cavaleiros com a sua Excalibur, cortando o chão e fazendo com que Doku, Tenma e Xion caíssem em uma das partes mais baixas do santuário. Izo diz que o golpe do touro poderia tê-los matado, porém Ox fica indignado, dizendo que a Excalibur de Izo é muito mais letal. Curiosidade número 3. Izo presenciou o surgimento de Athena. Como sabemos, Saori Kido é a deusa Athena do século XX e ela retorna para o século XVIII com a ajuda do deus Cronos. Porém, Cronos transforma Athena novamente em um bebê e a lança aos pés da estátua de Athena no fim das 12 casas do santuário. Enquanto discutiam sobre o surgimento de Athena e olhavam para a armadura de taça deixada por Tenma, Shijima de Virgem se comunica telepaticamente com os Cavaleiros de Ouro, dizendo que o nascimento da deusa está próximo e que eles devem esperar. Logo após isso, os cavaleiros sentem um cosmo gigantesco se aproximando e pousando no templo de Athena. Os dois cavaleiros então correm até lá e testemunham a chegada da deusa em forma de uma recém-nascida. Mas de repente o grande mestre aparece e ordena para que os três retornem cada um para suas respectivas casas zodiacais. Ox e Izo vão na frente, deixando Shijima para trás. Como sabemos, após isso o grande mestre tenta matar Athena e é impedido por Shijima de Virgem. Chegando na casa de Capricórnio, Izo diz que sente o Shijima tentando contactá-lo telepaticamente, porém Ox continua seu caminho para a casa de Touro. Curiosidade número 4. Izo e os enviados de Serpentário. Tempos depois, na história de Next Dimension, centenas de cobras invadem o templo de Capricórnio, sendo feitas em pedaços pelo Cavaleiro de Ouro Izo. Sem entender o motivo daquela infestação, Izo fica ainda mais confuso ao sentir o cosmo de Shijima no templo de Aquário, e depois as cosmoenergias de Mistoria e Yoga de Cisne. Sabemos que as cobras eram os emissários da chegada do 13º Cavaleiro de Ouro,
onde Odisseu Jofilco iria ressuscitar para se tornar o receptáculo de Asclépio. Izo nota um estranho evento se desenrolar nos céus, com o Sol e a Terra movendo-se de modo irregular, e pouco depois que o Cavaleiro de Ouro é confrontado por uma última serpente, Izo pergunta se o fenômeno está ligado ao aparecimento do 13º Cavaleiro de Ouro. A serpente responde não saber, estando ali apenas para obrigar os demais a jurar fidelidade a Odisseu. Porém, Izo reafirma seu compromisso para com Atena, com isso cortando a última serpente restante e demonstrando que Izo é um cavaleiro leal à deusa. Curiosidade número 5. Capricórnio enfrenta Ioga de Cisne. Ioga foi o primeiro cavaleiro de bronze a reencontrar Atena no passado. A deusa lhe é confiada por Shigima de Virgem. Sendo assim, Ioga luta contra Mistória de Aquário e começa a descida pelas 12 casas do Zodíaco. A próxima casa é a de Capricórnio, e Izo logo nota a presença de Ioga, que trazia em seus braços um bebê. Imediatamente, Izo pergunta se aquela era Atena, o que é confirmado pelo Cavaleiro de Bronze. Quando Ioga tenta explicar a sua história, Izo interrompe a conversa, parcialmente crendo no valor do Cavaleiro de Cisne. Izo pergunta a Ioga se o mesmo estaria disposto a morrer por Atena. Ioga não hesita em responder que sim, e Izo decide testá-lo, aplicando a sua Excalibur. Ioga enfrenta a resistência de Izo de Capricórnio, sofrendo com o ataque Excalibur de Izo, cuja força ele nota é superior à de Shura de Capricórnio. A luta é temporariamente interrompida quando tremores sacodem o santuário. Ioga torna a pedir permissão para passar, mas Izo direciona sua espada e se surpreende ao ter o braço congelado. O Cavaleiro de Ouro questiona Ioga o motivo de não tê-lo ferido antes, e o Cisne responde que jamais utiliza o seu poder em um aliado. A determinação do Cavaleiro de Cisne é o bastante para que Izo o deixe passar. Curiosidade número 6. O treinamento de Izo. É dito na saga Next Dimension que Izo de Capricórnio foi o único dos Cavaleiros de Ouro daquela era que não possuía nenhuma ligação com Odisseu Jofilco. Isso acontece porque Izo não treinou no Santuário de Atena. Todo o seu treinamento foi feito no Japão, onde o cavaleiro aprendeu a arte da espada japonesa. Sendo assim, a Excalibur de Izo tem a forma de uma katana Nihonto, sendo bem diferente da espada europeia manifestada por Shura. E em seu tempo, Izo é temido e possui o título de Retalhador de Demônios, algo que não foi explicado na saga Next Dimension ainda, mas ficamos sabendo um pouco do porquê desse título na saga Episódio G Assassino. Curiosidade número 7. O Mestre de Shura. Em Cavaleiros do Zodíaco temos várias sagas spin-offs oficiais, que contam futuros e passados alternativos da saga clássica. Uma dessas sagas é The Lost Canvas, e outra bem conhecida, sendo o primeiro spin-off oficial de Saint Seiya, se chama Episódio G. Na saga Episódio G clássica, conhecemos o passado dos Cavaleiros de Ouro clássicos e sua luta contra os Titãs de Cronos. Nessa saga, a Ioria de Leão possui 14 anos e é o protagonista. Porém, após essa saga, temos a saga Episódio G Assassino, que nos mostra um futuro alternativo 16 anos depois da saga de Hades. Nessa história, Shura é o protagonista. Ele se tornou um viajante do tempo e veio do passado para realizar uma missão de assassino para matar os inimigos de Atena. E por ficar muito tempo nessa dimensão futura, Shura acaba assimilando as memórias de seu eu futuro, e ele então passa a entender os seus erros e toda a sua trajetória, como por exemplo sua morte na Batalha das 12 Casas e sua confiança em Shiryu para carregar o legado da Excalibur. Em determinado momento, Shura também se lembra de seu treinamento e nos é revelado de que Izo foi o mestre dele. Curiosidade número 8. Doku e Xion não foram os únicos sobreviventes da Guerra Santa. Na saga Episódio G Assassino, quando nos é revelado que Izo é o mestre que treinou Shura em sua infância, uma dúvida surgiu entre os fãs, já que Xion e Doku deveriam ser os únicos sobreviventes da Guerra Santa do passado. Ao que tudo indica, foi assim que aconteceu na realidade de Episódio G. Porém, de alguma forma, Izo voltou à vida tempos depois, com a missão de treinar o Shura. Apesar de estar muito velho, a espada Excalibur de Izo continuava sendo muito afiada, e o teste final do jovem Shura era matar o seu próprio mestre. Outra informação que entra em conflito com a saga clássica é que na enciclopédia oficial é dito que Shura treinou nos Montes Pirineus na Espanha.
porém em episódio G Assassino, ele havia treinado no Japão junto de Izo. Curiosidade número 9, Shura vs Izo. O idoso Izo lida com a insegurança de seu jovem aluno. Shura acredita que não poderá receber a armadura de Capricórnio. Izo dissipa os temores do jovem, dizendo que Shura possuía um grande poder, mas que no momento atuava de forma ruim. Com sabedoria acumulada em anos de vida, Izo conduz o discípulo para um último treinamento, incitando Shura a atacá-lo para matar. O velho mentor se mostra decepcionado com a fraca atuação de Shura, chegando mesmo a deter a Excalibur disparada por Shura, com apenas uma mão. Shura, porém, reverte a situação a seu favor, vencendo o seu mestre. Ele corta o braço de Izo, que em seus momentos finais reconhece Shura como o novo cavaleiro de Capricórnio. Após esse momento, quem chega ali é a saga de Gêmeos, que leva Shura para o santuário de Atena, onde iria receber a sua armadura. Curiosidade número 10, Izo salva Shura de se tornar um demônio. Enquanto Shura se lembrava dessa história, ele estava enfrentando o inimigo gladiador. Shura, porém, estava sendo corrompido novamente por sua insegurança e pelas memórias de quando se tornou um espectro. A sua armadura dourada estava sendo corrompida e se tornava aos poucos uma Sapuris. Afinal, naquele futuro, Shura deveria estar morto. Porém, quando Shura estava prestes a cair no submundo, a alma de um guerreiro o traz de volta. Vemos o velho Izo, que segura Shura em seus braços e diz: nos momentos sombrios, que não acreditar em si mesmo, lembre-se daquele que o ensinou. Izo volta à sua forma jovem e rapidamente corta com sua Excalibur o lado espectro de Shura, livrando assim o cavaleiro de sua insegurança e também do que o corrompia, sendo esse o ato final da alma de Izo como mestre do cavaleiro de Capricórnio. Gostaram das curiosidades? Comente aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?